Recebemos o batismo de poder, Atos 1:8, sereis revestidos do poder do alto. A igreja tem recebido esse batismo. Vemos igreja que ressalta a soberania de Deus, o poder de Deus, mas se esquece da santidade de Deus, porque eles param no batismo de poder. Se esquece que existe outro batismo. Fala, outro batismo? Eu recebi isso na minha vida, e eu sei que eu estou te falando por experiência, que eu estou te falando, e é bíblico, é bíblico. No livro de Hebreus capítulo 6, ele fala sobre as doutrinas. Não lançarei de novo os alicerces, os fundamentos, sobre posição de mãos e batismos no plural. Batismos. Você não é só imerso no batismo de poder uma vez. Deus, ele vem renovar o teu batismo de poder na terra. Eu não passei só um batismo de poder, eu passei vários batismos de poder. Poder. Atos 2, batismo de poder. Atos 4, um novo batismo chega, e foram todos cheios do poder do Espírito Santo. Houve um terremoto, saíram falando a palavra com ousadia. Deus elevou o nível do poder. Tu é incrédulo demais, não é possível. Tu não aprendeu isso na escola dominical, não? Ah, não te ensinaram isso na escola dominical? Então não te ensinaram o reino de Deus. Passamos anos sendo doutrinados, mas não passamos anos sendo aprofundados na revelação. O conhecimento é bom, fala, o conhecimento é bom. Fala pro seu irmão, você precisa de conhecimento. Fala, mas a revelação é melhor. Fala, porque a revelação precisa de experiência. Tem gente que sabe muito, mas não faz nada. Sabe muito de Deus, conhece muito de Deus, mas Deus não conhece nada deles. É o quanto você sabe de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Sabe, quando o batismo de poder chega, ele te pega. Você é meu. Mas você tem que transitar para o batismo de santidade. Fala, há um batismo de santidade? Isaías capítulo 6, abre para mim, Isaías 6. Fala, batismos. Jesus fala assim, eu tenho um cálice para beber, eu tenho um batismo de morte. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele se posicionavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 olha para mim, o que significa 6 asas? Com 2 cobriam fala adoração. Com 2 cobriam fala rendição, fala submissão. Com 2 fala trabalho, fala serviço. Deus, ele vai te dar um batismo de poder para trabalhar, mas ele vai te dar um batismo de santidade para adorar. Quando o batismo de santidade chegou na minha vida, eu cheguei numa dimensão que eu falei, Senhor, eu não sou digno de ti, Senhor, tu és santo, tu és exaltado, tu és sublime. Os nossos ministérios deveriam trabalhar profundamente até levar toda a igreja a um batismo de santidade, a um rio de santidade, que Deus quer mergulhar vocês aqui. O Senhor quer revelar a santidade dele na tua vida. Ele vai mudar tudo em você. Ele vai te santificando, mas chega um momento que ele se revela aquele que é santo, santo e santo. E ele derrama o rio da santidade, porque ele te dá o espírito da santidade. Existem 7 espíritos de Deus que está no livro de Isaías 1. E um deles é o espírito de santidade, que te ensina, que governa a tua vida com a santidade do Altíssimo. Tem muitas igrejas poderosas, exaltam o poder dele, mas esqueceram de exaltar a sua santidade. Eles acham que só tem o poder, tá tudo bem, que Deus aprova tudo que fazem, porque tem poder, porque fala em línguas. Mas se esqueceram do Deus que é santo, que temos que temer diante da sua presença. Então eles sentem o poder, eles curam, eles pulam, dançam, mas eles não têm limites. Se veste igual roqueiro e canta igual roqueiro em cima de um púlpito santo. Sobe roupa rasgada em cima da igreja. Roupa que exala sensualidade, porque eles não têm a revelação da santidade. Porque um dia que eles forem batizados na santidade, nunca mais vão desrespeitar os anjos em cima do altar. Nunca mais vão desrespeitar o Espírito Santo. Não vão desrespeitar as irmãs da igreja. Não, você tem um batismo de poder, isso é verdade. Mas ainda você não tem a conceito da santidade, porque você vem com roupas dentro da igreja que você não pode adorar a Deus da maneira livre. Você não pode nem levantar o braço. Você não pode nem dobrar o joelho. Esse é o teu problema. Não ter consciência daquele que é santo, santo, santo. Porque amenizaram demais a verdadeira consciência que o Evangelho veio trazer para o cristão na terra. E ele nos chama, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, ser de santo como eu, o Senhor, que sou santo. Não é como o apóstolo é santo, não é como o pastor é santo. É como ele é santo. Ele, Isaías era profeta, tinha poder profético, mas chegou um tempo, ele teve 2 batismos junto ali. Fala, ele viu a santidade, mas ele viu a realeza. Fala, ele viu a glória de Deus. Fala, batismo de glória. Enquanto continuarmos fazendo culto só para os homens, nunca conheceremos a glória de Deus.
Queremos culto para o homem se satisfazer, mas nós somos o culto para satisfazer Deus. Queremos no evangelho autossatisfação, mas não queremos sacrificar para ele se adorar. Queremos vir no culto e queremos medir o culto e dizemos se o culto está bom ou não. Hipocrisia. Você é o culto. Então você está se julgando a si mesmo. Você está nivelando o culto, está medindo o culto pelo que você está olhando, julgando o culto, jogando milícia de adoração, a pregação. E você é o culto racional, o culto verdadeiro. Mas estamos tão acomodados com autossatisfação, bezerro de ouro. Queremos deuses que façam a nossa vontade. Queremos tudo, mas cadê a busca pela glória dele? Cadê o tabernáculo de Davi caído, levantado? Em Amós 9, o Senhor diz, nos últimos dias, entre os gentios, Atos capítulo 15, no concílio, o primeiro concílio apostólico que teve na igreja primitiva, os apóstolos falaram que era tempo de levantar o tabernáculo caído de Davi. Queremos glória, queremos revelação de santidade, mas nós não estamos se consagrando para isso. E quando Deus vem no dia de Pentecostes, 50 dias após a saída do Egito, ele se manifesta no Monte Sinai. Ele fala assim: Moisés, tu e todo o povo vão se santificar. Ele fala com Moisés e todo o povo: 3 dias se santifiquem, lavem suas roupas, tirem imundícia, não tenham relações sexuais e se apresentem para mim no 3º dia, porque eu vou descer e vou falar com vocês. E quando Deus fala para Moisés se santificar: Moisés, você não está suficientemente santo, vá se lavar também. Moisés, todo o povo teve que descer para se santificar, para se lavar, porque eles tinham um batismo de santidade para receber. A igreja hoje tem mentalidade para o batismo de poder, mas não tem mentalidade para o batismo de santidade. Você quer que eu acabe de pregar ou termine por aqui? Posso continuar ou paro por aqui? 3 revelações que você precisa, elas estão aqui. Eu não sei se você quer isso. Você quer uma profecia para falar da tua vida, mas você não quer uma profecia do céu para mudar a tua vida. E uma palavra profética para mudar a sua vida, ela vem com a lei de Deus para você, com a revelação da vontade dele para tua vida. Não tem atalho para você aqui, não tem facilidade para você. Tem um encontro com a verdade que vai te santificar. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Fala, a igreja está precisando de santidade. Deus, ele te dá a revelação do poder dele, mas ele te revela a santidade dele e também te revela a glória dele. Denominações inteiras exaltam o poder de Deus, a soberania de Deus, mas negaram a sua santidade. Por isso muitos morrem na fé. Eu fui de um ministério que tinha tanto poder que até a parede jorrava azeite, porque era uma igreja que ela tinha uma fé no poder, mas não tinha fé na santidade. Porque no poder nós podemos mostrar que somos alguma coisa, mas na santidade nós temos que mostrar o caráter de Cristo. A santidade ela está dentro, ela vai te tornar humilde, ela não exalta a tua carne, mas o poder exalta a carne. Eu aprendi uma coisa no decorrer de ministério: tome cuidado, porque a carne ela gosta de usurpar a unção. Quando o poder da unção vem sobre o homem, ele fica louco. O que você é, você manifesta. E tem muitas pessoas que receberam o batismo de poder, mas a carne está usurpando o poder. Elas estão se aparecendo, sensacionalismo, espiritualismo, ritualismo, usando o poder para se aparecer. Mas quando o batismo de santidade chega, você não consegue fazer isso. Fala, não. O Senhor começou a revelar a sua santidade para mim. Ele começou a mudar minha vida, até um dia que ele me levou num rio de santidade. E eu senti aquelas águas, aquele batismo cair de santidade sobre mim. E eu chorava tanto, era tanto. Eu só falava: tu és santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Nesse exato momento, os serafins, os anjos, os querubins estão declarando: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Quando a santidade chega, você não consegue mais se aparecer, você diminui. E há um batismo de santidade aqui essa noite. Eu sei que só tem alguns interessados nisso, não é todos que se interessam pela santidade, porque a santidade tem um custo muito alto. No poder você pode fazer o que você quer, mas na santidade não. No poder você pode expulsar demônio, fazer milagres e maravilhas, e vai dizer para você: eu nunca te conheci, nós nunca se relacionamos, você nunca andou na minha santidade. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade.